Eu quero saudar a querida Irmandade com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, antes de nós começar a nossa mensagem, eu vou ler aqui uma passagem bíblica, que está nas cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo do 25 em diante. Nós vamos ler alguns versículos, depois nós vamos fazer uma mensagem sobre um determinado assunto. Então, para começar aqui, nós vamos começar a ver o que Paulo disse aqui. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum homem mortal se glorie na presença de Deus, mas se glorie na presença do Todo-Poderoso, que é Deus. Então, meus queridos irmãos, diante desses versículos, nós vamos fazer aqui uma gravação refutando um mestre de uma religião chamada Adventista do Sétimo Dia. Eu vou dizer até o nome desse mestre. O nome dele é Leandro Quadro. Fizeram uma pergunta para ele e a pessoa queria saber a resposta e ele deu a resposta. Então perguntaram para ele o que é que ele dizia sobre a guarda do sábado e o dízimo. E ele deu a sua resposta. Só que para quem está na graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a resposta dele não foi satisfatória. Mas nós vamos fazer aqui uma gravação dando uma resposta para o Leandro Quadro com base na graça do Filho de Deus. Não vamos dar a resposta com base em lei, porque Deus nos deu a sabedoria do alto para nós discernir lei e graça. Porque nós estamos, como disse João, nós estamos no verdadeiro Deus, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós vamos dar uma resposta ao Leandro Quadro. Eu sei que se eles ouvirem, alguém adventista do sétimo dia ouvir essa mensagem, vão refutar, porque eles estão com os olhos fechados concernente à graça de Jesus Cristo. Eles só vê a lei. A graça para eles não existe, não veio ainda à terra. Então, em todas as nossas mensagens, nós começamos dizendo: Deus em Cristo seja eternamente louvado. A igreja de Jesus Cristo, que vai me ouvir, digam amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, esta mensagem vai ser gravada para refutar um mestre adventista do sétimo dia. Fizeram uma pergunta para ele, ou seja, para esse mestre adventista do sétimo dia: aonde está a guarda do sábado e o dízimo? O mestre adventista do sétimo dia deu uma resposta que quem está na graça de Jesus Cristo não aceita a resposta dele. Veja, do mestre adventista do sétimo dia. No tempo do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, não tinha Novo Testamento. Era só o Antigo Testamento. O Novo Testamento veio depois do Antigo Testamento. Então ninguém pode invalidar nada do Antigo Testamento. A guarda do sábado e do dízimo está no Antigo Testamento. Por isso nós temos que obedecer mais ao Antigo Testamento do que ao Novo Testamento. Os irmãos e ouvintes sabiam que os adventistas do sétimo dia anulam a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para os mestres adventistas do sétimo dia,
de Jesus Cristo não teve nenhuma validade. Os adventistas do sétimo dia desprezam a nova aliança feita por Jesus Cristo para seguir a lei de Moisés, ou seja, para seguir o Antigo Testamento. Tudo isso eles o fazem por causa do dízimo e da guarda do sábado. Adventistas do sétimo dia preferem obedecer ao Antigo Testamento e desprezar o Novo Testamento. O Novo Testamento não tem dízimo nem a guarda do sábado. Por isso os adventistas do sétimo dia rejeitam o Novo Testamento por causa do dízimo e do sábado. Vamos ouvir o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Aqui é no Evangelho. Porque nós recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça. Porque a lei veio por Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Mas estas palavras não têm validade para os adventistas do sétimo dia, porque não está no Antigo Testamento. Para os adventistas do sétimo dia, o Novo Testamento não tem validade. Irmãos, com os adventistas do sétimo dia está acontecendo o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 7. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, o Deus deste século tem cegado os religiosos da terra, para eles não ver a glória do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo está encoberto para muitos religiosos da terra. E os religiosos mais cegos que tem na terra é os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia são tão cegos e guia de cegos que falam tanto em Jesus Cristo, mas os seus corações estão longe de Jesus Cristo, longe da graça de Jesus Cristo. Dizem que são cristãos e não sabem nem o que vem a ser cristão. Como uma pessoa pode ser cristão obedecendo às práticas do Antigo Testamento? Não encontramos no Antigo Testamento a palavra cristão. Só podemos encontrar a palavra cristão no Novo Testamento. Os adventistas do sétimo dia são tão cegos, pregam para os seus fiéis que Jesus Cristo e os seus discípulos guardaram o sábado. Eu desafio os adventistas do sétimo dia de todo mundo, de toda a face da terra, para eles nos mostrar no Novo Testamento um versículo. Jesus Cristo e seus apóstolos guardando o sábado e cobrando o dízimo do povo. A guarda do sábado e a cobrança do dízimo era na lei, e isso para as 11 tribos de Israel. E isso, o dízimo da lei, era anualmente em cereais e não mensalmente em dinheiro, como fazem os religiosos e os adventistas do sétimo dia. Podemos dizer, sem medo de errar, o dízimo das religiões da terra é antibíblico, não tem base nas escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Então, meus irmãos em Cristo Jesus, quem inventou o dízimo mensalmente em dinheiro? E onde está sua base? Não é nas escrituras, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Mas os religiosos inventaram esse tal desse dízimo mensalmente em dinheiro, sem base bíblica. Meus amigos adventistas do sétimo dia, me respondam, qual é a validade do Novo Testamento para vocês adventistas do sétimo dia? Se vocês só usam o Velho Testamento porque vocês não têm base no Novo Testamento para pregar a guarda do sábado e o dízimo. Jesus Cristo não guardou o sábado e nem ensinou a prática do dízimo para ninguém aqui na terra. Quem ensinar que Jesus Cristo guardou o sábado está mentindo ou
interpretando as Escrituras equivocado. Não encontramos nenhum versículo no Novo Testamento dizendo que Jesus Cristo guardou o sábado. E por que, se Jesus Cristo não guardou o sábado, e por que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado? Jesus Cristo não guardou o sábado, não ensinou a prática do dízimo. E por que 99% das religiões da terra ensinam a prática do dízimo? E ainda batem no peito e dizem que são cristãos. O que significa a palavra cristão para os religiosos da terra? A palavra cristão significa seguidor de Jesus Cristo. No Antigo Testamento não encontramos a palavra cristão. Só podemos encontrar a palavra cristão no Novo Testamento. Atos 11 e 26. Aqui nós encontramos os discípulos de Jesus Cristo sendo chamados discípulos, ou os discípulos de Jesus Cristo sendo chamados de cristãos pela primeira vez. Meus irmãos em Cristo Jesus, uma pessoa pode ser cristão guardando o sábado e pagando o dízimo da lei? A resposta é não. Não pode ser um cristão guardando o sábado e pagando o dízimo da lei. Nenhum seguidor de Jesus Cristo pode guardar o sábado e pagar dízimo. Por que, irmãos? Que nenhum seguidor de Jesus Cristo pode guardar o sábado e pagar dízimo. A resposta é bem clara e objetiva com base nas palavras da nova aliança. Jesus Cristo nunca guardou o sábado e nem pagou dízimo. Vamos ouvir os conselhos de Paulo para quem guarda o sábado e para quem paga o dízimo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 10. Paulo diz assim: guardando a lei, pagando o dízimo e guardando o sábado. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é um soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, mais na frente nós vamos ver aqui no versículo 10, onde Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, por causa deste lucro do dinheiro, é que os homens se desviam da sã doutrina de Jesus Cristo para criarem leis e mais leis, ensinando doutrinas que Jesus Cristo nunca ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Irmãos e ouvintes, deu para vocês entender quais são as qualidades dos homens que vão além da doutrina de Jesus Cristo? Todos os homens que ensinam uma doutrina que Jesus Cristo não ensinou quando esteve nesta baixa terra, são todos privados da verdade. Foi muito claro e objetivo quando ele diz: se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é um soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Estes homens são maliciosos e corruptos, pensando que são mestres e sabem de tudo. Mas Paulo diz que estes homens que vão além dos ensinos de Jesus Cristo não sabem de nada. São privados da verdade que Jesus Cristo deixou para aqueles que crêem nele e lhe obedecem. Irmãos, as Escrituras estão ocultas para mais de 90% dos religiosos da terra. Irmãos e ouvintes, os religiosos são privados da verdade, mas ainda dizem que conhecem a verdade. Os religiosos nunca conheceram a verdade, porque quem conhece a verdade não é escravo dos sistemas religiosos da terra. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. João 14, versículo 6. Irmãos, todas as religiões da terra
precisam conhecer a verdade, para que esta verdade libertem dos sistemas religiosos da terra. Quem conhece a verdade não vai além dos ensinos de Jesus Cristo. Isso quer dizer que as religiões da terra não conhecem a verdade, porque todas as religiões da terra vão além dos ensinos de Jesus Cristo, todas sem exceção. Não tem nenhuma religião na terra que esteja conservando os ensinamentos de Jesus Cristo nas suas religiões. Irmãos, ouvintes, o foco desta mensagem é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles se justificam ser a verdadeira religião na terra. Isso porque guardam o sábado e são fiéis nos dízimos de Deus, supostamente de Deus. Os irmãos sabem qual é o Deus que recebe o dízimo dos religiosos da terra? Paulo chamou de Deus deste século. Este é o Deus que recebe o dízimo dos religiosos da terra. Deus deste século, o Deus dos céus, Criador do céu e da terra, não tem nenhuma participação desses dízimos das religiões da terra. Este Deus é tão mentiroso que ensina aos seus fiéis que se não pagarem fielmente o dízimo para Deus, são ladrões e estão roubando a Deus. Irmãos, vejam o tamanho da mentira, que quem não pagar o dízimo está roubando a Deus. Ninguém pode roubar a Deus. Nos céus não tem ladrão e nem assaltante. Irmãos, os religiosos ainda não descobriram a verdade sobre o dízimo do livro de Malaquias. Para se entender o livro de Malaquias, tem que ler os 4 capítulos do livro de Malaquias. Para os religiosos da terra, o livro de Malaquias só tem um capítulo, o capítulo 3, versículo 8 a 10. Os religiosos da terra até hoje não entenderam o que está escrito no livro de Malaquias sobre o dízimo. Sabemos que o livro de Malaquias é do Antigo Testamento e nós estamos na graça do Filho de Deus no Novo Testamento. Então o Filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Na graça do Filho de Deus não se faz memória da velha aliança. Vejam o que está escrito em João 1, 16, 17. Mais uma vez, já vamos repetir esses 2 versículos para os irmãos. Nós, os cristãos verdadeiros, recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça, porque a velha aliança veio por Moisés, a nova aliança veio por Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes, me respondam, pode uma alma entrar no reino de Deus obedecendo à velha aliança? Conforme as palavras de Jesus Cristo, nenhuma alma entra no reino de Deus obedecendo à velha aliança. Veja, João 14, versículo 6. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhuma alma entra no reino de Deus se não for pela graça de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem nenhuma verdade diante de Deus guardar o sábado e pagar fielmente o dízimo para entrar no reino de Deus. O homem mais rico do mundo, indo se apresentar diante de Deus para pagar a salvação da sua alma com o seu dinheiro, Deus vai dizer para este homem rico, ou seja, para este homem mais rico do mundo: vá o teu dinheiro e você para a perdição, porque o reino de Deus não se compra com dinheiro. Jesus Cristo confirma estas palavras que vocês estão ouvindo da boca do atalaia de Deus, que está escrito em Atos 8, 1 a 25. Aqui é a inspiração do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus Cristo, para nós saber se dinheiro compra o dom de Deus, porque o dom de Deus, a salvação é dom de Deus.
Então, se pagar dízimo visar entrar no reino de Deus, então o dom de Deus se compra com dinheiro. Então está escrito, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 a 25, que o dom de Deus não se compra com dinheiro. Jesus Cristo disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus Cristo disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque o rico confia nas suas riquezas aqui da terra. É tão difícil um rico entrar no reino dos céus que Jesus Cristo disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus Cristo disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas da terra. Lucas 16, 13 a 15. Irmãos e ouvintes, qual é o líder religioso que não ama as riquezas deste mundo? Ou seja, que não ama o dinheiro? Todos os líderes religiosos da terra, todos sem exceção, amam as riquezas terrenas. Irmãos, aonde rola o dinheiro, rola corrupção e falsidade e desonestidade. É como disse Paulo: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça muitos têm se desviado da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo para seguir doutrinas diversas que não têm base na graça do Filho de Deus. E nesta cobiça muitos têm se desviado da sã doutrina do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Veja 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 10. Eu aconselho aos líderes religiosos da terra que leiam o Novo Testamento para vocês encontrar a verdade. Vocês podem conhecer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas não conhecer a verdade, porque de Gênesis a Malaquias ainda não tinha a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo e ele está no Novo Testamento. Por quê? De Gênesis a Malaquias, Deus ainda não tinha enviado à terra a verdade. A verdade estava escondida no tesouro de Deus, nos céus, para ser revelada no tempo determinado por Deus. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje, dia 28/6/2024, esta é a data que o verdadeiro Filho de Deus, ou seja, que a verdade veio à terra. Irmãos e ouvintes, quem disse estas palavras? E ficou escrito no Novo Testamento, Lucas 16, 16 e 17. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o Evangelho do Reino de Deus e todo homem se esforça para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair da lei um tio. Irmãos, o que Jesus Cristo queria dizer? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Paulo dá a resposta em Romanos 10 e 4. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que nele crê. Irmãos, tudo o que pertencia à lei, Jesus Cristo cumpriu na dura cruz do Calvário. Veja o que Paulo nos diz sobre a lei. Gálatas 3, 10 a 13. Pois todos quantos estão praticando as obras da lei estão debaixo de maldição, porque pelas práticas das obras da lei ninguém se salva, ninguém é justificado diante de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Isso quer dizer que quem ainda está praticando as obras da lei está em maldição. Veja o que Paulo diz sobre a lei, Gálatas 2, 19 a 21. Paulo diz: eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé
no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Irmãos, Paulo, antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, ele era da lei, ele praticava a lei, praticava as obras da lei. Mas quando ele se converteu à verdade, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu estou morto para a lei. Irmãos e ouvintes, conforme as pregações de Paulo sobre a lei, para todos os religiosos da terra, que ensinam as práticas da lei, que guardam o sábado e pagam o dízimo da lei, guardam o sábado e pagam o dízimo da lei da velha aliança, porque o dízimo não está na nova aliança, está na velha aliança. Segundo o Espírito que estava na boca de Paulo, quem vive nas práticas da lei da velha aliança está em maldição, separado de Cristo, caído da graça de Cristo. Veja Gálatas 5, versículo 1 a 4. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. O que realmente quer dizer estas palavras? Jugo de escravidão. O que Paulo quis dizer? Para a liberdade Cristo nos libertou. Nós não nos dobremos a um jugo de escravidão outra vez. Paulo está dizendo, irmãos, não vos deixeis se envolver pelas práticas da lei, porque quem volta às práticas da lei da velha aliança está separado de Cristo, está caído da graça de Cristo. Irmãos, quais as duas práticas da lei da velha aliança? Que quem praticar está separado de Cristo, está caído da graça de Cristo. As duas práticas da lei que separam os homens de Cristo é a guarda do sábado e a prática do dízimo. Estas duas práticas da lei derrubam o homem da graça de Cristo, separa o homem da graça de Cristo. O dízimo da lei e a guarda do sábado da lei formam uma barreira entre o homem e Cristo Jesus, entre o homem e Deus, porque Cristo Jesus é o próprio Deus encarnado. É como disse o próprio Jesus Cristo: o Pai entregou todo o poder e autoridade nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. Não precisamos da lei da velha aliança para nos salvar, porque o nosso Salvador é Jesus Cristo. Como disse Paulo, o fim da lei é Cristo para salvar todos aqueles que nele crêem. Tem um porém neste crer em Jesus Cristo para se salvar, porque os demônios também creem e estremecem diante de Deus, mas não obedecem aos ensinamentos de Jesus Cristo. Veja o que disse o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aqui está o porém de é somente crer e ser salvo. A nossa salvação está não somente no crer, mas está em obedecer aos santos ensinamentos de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo é o Salvador de todos que lhe obedecem. Não está escrito em nenhum lugar, ou seja, em nenhuma passagem das Escrituras do Novo Testamento, que nós somos salvos por guardar o sábado
e ser fiel dizimista. Como ensinam os adventistas do sétimo dia, que quem não guardar o sábado e não for fiel dizimista, não entra no reino de Deus. Irmãos, acredito que os adventistas do sétimo dia não conhecem os 4 evangelhos de Jesus Cristo e as cartas de Paulo. Toda a base dos adventistas do sétimo dia é o Antigo Testamento, é a lei de Moisés, porque na lei de Moisés era obrigatório a guarda do sábado e pagar o dízimo obrigatório. Na lei era obrigatório guardar o sábado e dar o dízimo de ano em ano para a tribo de Levi. Somente a tribo de Levi tinha o direito de receber o dízimo das 11 tribos de Israel. E por isso era anualmente, não mensalmente, mas anualmente, dízimo de cereais. Não era mensalmente em dinheiro como fazem 99% das religiões da terra, que cobram o dízimo dos seus fiéis, e isso mensalmente em dinheiro, dizendo que tem base nas escrituras. Não tem base nas escrituras, cobra dízimo mensalmente em dinheiro. Que recebem o dízimo dos fiéis mensalmente em dinheiro. Então, irmãos, os religiosos cobram os dízimos e recebem mensalmente os seus fiéis em dinheiro, sob pretexto que quem não for fiel nos dízimos está sendo infiel a Deus. Trazer o dízimo da lei para a graça do Filho de Deus é uma profanação ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, vocês sabem me responder por qual motivo Jesus Cristo morreu? Qual foi a causa principal que levou à morte de Jesus Cristo? Resposta em Hebreus 10 e 28. Quem transgredisse a lei de Moisés morria sem misericórdia, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. Irmãos, aonde está escrito que Jesus Cristo transgrediu a lei de Moisés? Irmãos, um atalaia de Deus não diz coisa alguma que não tenha a sua base nas Escrituras, isso no Novo Testamento, que é o nosso foco, o Novo Testamento, a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vamos mostrar muitas passagens das Escrituras que Jesus Cristo transgrediu a lei de Moisés. Veja, na sua Bíblia, se é que você crê na Bíblia, João 5, 14 a 17, João 9, 14 a 16. Então, disseram que Jesus Cristo não era de Deus, porque não guardava o sábado. O mesmo dizem os adventistas do sétimo dia hoje, com todos que não aderirem aos seus sistemas religiosos e guardar o sábado e pagar dízimo. Esse povo não é de Deus, pois não guarda o sábado. Irmãos, Jesus Cristo nunca guardou o sábado da lei de Moisés. Não sabemos de onde os adventistas do sétimo dia tiraram esta ideia que Jesus Cristo guardou o sábado da lei. Os adventistas do sétimo dia são tão antigos que no tempo em que Jesus Cristo esteve aqui na terra, já tinha os adventistas do sétimo dia. E estes adventistas disseram que Jesus Cristo não era de Deus, porque não guardava o sábado. Esta semente de adventista do sétimo dia ainda não morreu, continua viva na terra até hoje, no século XXI, terceiro milênio, com a mesma ideia que quem não guardar o sábado da lei não é de Deus. Como disseram com Jesus Cristo há quase 2000 anos passados. Irmãos e ouvintes, para cada tempo Deus tem atalaia para levantar na terra, ou seus atalaias para levantar na terra. Deus, pela sua grande misericórdia, tem levantado no século XXI, no terceiro milênio, o seu atalaia da última hora, com uma palavra original. Não acrescentamos nem um tio e nem diminuímos nem um tio e nem um cedilha do que está escrito
na nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as nossas mensagens têm a base na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento. Porque a nossa base é o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento era apenas sombra do Novo Testamento. Vejam, irmãos, Adventistas do sétimo dia, o que está escrito na nova aliança, Hebreus 8, 1 a 13, Hebreus 7, 11 a 28. Pois se aquele primeiro pacto fosse sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Ou seja, se a lei tivesse alguma perfeição, nunca se teria tirado a lei para criar a graça de Cristo Jesus. Com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nós aproximamos de Deus. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se também faz mudança da lei. Irmãos, o Filho de Deus recebeu do Pai autoridade para transformar a lei em graça. Com a vinda do Filho de Deus a esta terra, não existe mais a lei, porque a lei foi transformada em graça. Veja o que está escrito em João 1, 16 e 17. Pela terceira vez estamos repetindo estes dois versículos para os irmãos. Porque nós recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça. Porque a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Irmãos, é lamentável de se dizer, mas é a verdade. Os adventistas do sétimo dia não têm nada a ver com Jesus Cristo. O negócio deles é com a lei de Moisés, é com o Antigo Testamento. Desprezam a graça de Cristo para praticarem a lei de Moisés, do Velho Testamento. Conforme o que Paulo nos ensinou nas cartas, ele diz que quem ainda estiver nas práticas da lei de Moisés está em maldição, caído da graça de Cristo, separado de Cristo. Os adventistas do sétimo dia só vão ver as verdades das cartas de Paulo naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Que dia é este, irmão? É aquele dia em que Jesus Cristo falou em Mateus 25, 31 a 46. É naquele dia que os adventistas do sétimo dia vão ver a diferença de quem serviu a Jesus Cristo aqui na terra e de quem serviu a lei de Moisés depois da graça de Cristo. Naquele dia não vai adiantar os adventistas do sétimo dia se lamentar dizendo: Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós expulsamos demônio em Teu nome, nós guardamos o sábado, pagamos dízimo. Senhor, nós guardamos o sábado, guardamos o Teu santo sábado, o Teu santo dia. Nós fomos fiéis nos dízimos. Nós nunca te roubamos nos dízimos. Nunca transgredimos o Teu sábado, o Teu santo dia, que é o sábado. Sabe qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo para os adventistas do sétimo dia? Que guardaram o sábado e foram fiéis dizimistas? A resposta está nas Escrituras. Se é que vocês crêem nas Escrituras, veja a resposta de Jesus Cristo para os adventistas do sétimo dia, naquele grande dia. Mateus 25, 41, 46. Então dirá Jesus Cristo naquele dia: aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Todos que obedeceram à lei de Moisés aqui na terra, depois da nova aliança feita pelo Filho de Deus,
vão ficar todos à esquerda de Jesus Cristo no juízo final. À direita de Jesus Cristo no juízo final só vai ficar os que foram fielmente, os que receberam a graça de Deus que veio por Jesus Cristo. Irmãos, estas palavras de Jesus Cristo, que está guardada para ser dita outra vez no juízo final por Jesus Cristo, naquele dia Jesus Cristo vai repetir essas mesmas palavras que está lá em Mateus 25, 41 e 46. Naquele dia ele vai repetir essas mesmas palavras para o povo, os que estiverem à sua esquerda e os que estiverem à sua direita. Os que estiverem à sua direita são o povo da graça, e os da esquerda é o povo da lei, que viveram a lei depois que a graça veio à terra. Irmãos, os adventistas do sétimo dia, por causa da guarda do sábado, da lei de Moisés, por causa da guarda do sábado e também desse pagamento do dízimo obrigatório, se eles não se converterem, estão na lei, separados de Cristo. Então, não só os adventistas do sétimo dia, mas também todas as religiões da terra que praticaram o dízimo da lei. Todos estes povos juntos naquele dia, se lamentando na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eu era da igreja Assembleia de Deus, eu pagava o dízimo. Senhor, eu era da igreja adventista do sétimo dia, guardava o sábado, Senhor. Todos eles, estes religiosos, juntos naquele dia, se lamentando na presença do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio trazer a graça, mas os religiosos rejeitaram a graça do Filho de Deus para seguir as práticas da lei da velha aliança, como seja guardar o sábado e serem fiéis dizimistas. Para Jesus Cristo, guardar o sábado e pagar o dízimo era duas maldições que a graça de Deus não aceitava como bênção. Os adventistas do sétimo dia dizem que guardar o sábado é uma bênção de Deus. Todas as religiões da terra que praticam o dízimo dizem que o dízimo é uma bênção de Deus para todos que dá e para todos que recebem. Se Paulo estivesse hoje na terra, ele pregava para os adventistas do sétimo dia e para todas as religiões da terra a prática do dízimo e a guarda do sábado, da lei. Na graça do Filho de Deus, a guarda do sábado e pagar o dízimo é uma maldição, porque o dízimo da lei, na graça do Filho de Deus, é uma maldição. São duas maldições que muitos religiosos praticam e não aceitam. Ninguém fala contra, ninguém fala nada contra essas duas maldições, porque para eles é uma bênção de Deus. Jesus Cristo avisou quando ele esteve nesta baixa terra, e ficou escrito para que nós, naquele grande dia, não venha dizer: eu não sabia que guardar o sábado na graça do Filho de Deus era uma maldição. Eu não sabia que pagar o dízimo na graça do Filho de Deus era uma maldição. Realmente, vão se lamentar diante de Jesus Cristo dizendo que não sabiam. Não sabia de nada, porque não examinaram as Escrituras. E se examinavam as Escrituras, era no Antigo Testamento. Realmente, no Antigo Testamento não tem nenhuma advertência de Jesus Cristo. Ele ainda não tinha vindo a esta baixa terra para advertir os povos da terra. Vamos para as advertências de Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Mateus 25, 31 a 46. Lucas 13, 22 a 28.
Veja as advertências dos apóstolos de Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Segunda Timóteo, capítulo 4, 1 a 4. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22. Judas, capítulo 1, versículo 3 a 19. Veja a advertência do próprio Jesus Cristo em Apocalipse 22, 15 e 16. Ou seja, nós podemos ler do 15 até o 22. Naquele dia, o justo juiz não vai ter ninguém por inocente, porque todos conheceram estas advertências, não deram ouvidos aos atalaias de Deus na terra, enquanto eles estavam aqui na terra advertindo. Ainda estamos na terra, avisando o grande perigo que os religiosos estão correndo por não dar crédito aos atalaias de Deus. Vou deixar esta mensagem gravada no dia 29 de 6 de 2024. O pregador desta mensagem já tem uma idade avançada. Não temos muitos anos de vida nesta terra, mas quando o pregador desta mensagem não existir mais nesta terra, ele vai dormir o sono dos justos, aguardando aquele grande dia que Jesus Cristo falou em Mateus 25, 31 a 46. O juízo final. Então todos que partiram para a eternidade estão dormindo, aguardando o grande dia que se aproxima, o dia do juízo final. Ali vão comparecer todos os viventes humanos da terra. Tem um povo que vai ficar à direita de Jesus Cristo. Tem outro povo que vai ficar à esquerda de Jesus Cristo. Irmãos, sabe quem é o povo que vai ficar à direita de Jesus Cristo? O povo da bendita graça de Deus, que não guardaram o sábado da lei e nem pagaram o dízimo da lei para os falsos mestres e falsos pastores. Porque eram estes homens, falsos mestres e falsos pastores, que exigiam do povo que se pagassem o dízimo, que era para Deus. Quem não pagasse o dízimo estava roubando a Deus. E roubando a Deus é ladrão, o ladrão não entra no reino de Deus. Com esta falsa pregação, eles convenciam milhares e milhares de pessoas a viver no engano desta mentira que pagar dízimo é para Deus, mas é para o homem. Todos que guardaram o sábado da lei e pagaram o dízimo da lei, sem negar nem um centavo, não tenho dúvidas, porque quem afirma todas estas coisas é as Escrituras da Nova Aliança, feita por Jesus Cristo, o autor da graça de Deus. Como disse o escritor aos Hebreus, e também está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pela quarta vez, vamos repetir esse versículo. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Pai Celestial enviou à terra, para que todo aquele que nele crê e lhe obedece, não ficará à esquerda de Jesus Cristo no juízo final. Esta é a promessa feita por Jesus Cristo em João 3, 16 a 21, Hebreus 5, 8 e 9. Vamos ouvir João Batista falando para todos os povos, línguas e nações de toda a face da terra. João 3, 31 a 36. Aquele que vem de cima é sobre todas as coisas. Aquele que vem da terra é terreno e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu é celestial e fala das coisas dos céus. Aquilo que ele tem visto e ouvido, disse e testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho e lhe obedece tem a vida eterna.
O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Os irmãos entenderam o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, 16 a 36. Irmãos, adventistas do sétimo dia, vocês não têm conhecimento da nova aliança feita por Jesus Cristo? O que vocês conhecem é a velha aliança da lei. Irmãos, adventistas do sétimo dia, será que compensa para vocês guardar o sábado da lei, pagar o dízimo da lei, se Jesus Cristo não ensinou nada disso sobre guardar o sábado da lei e pagar o dízimo? E por que vocês ensinam isso? Guardar sábado e pagar dízimo? Irmãos, adventistas do sétimo dia, ainda dá tempo para vocês se converterem ao Filho de Deus, que é o autor da graça de Deus. Não sabemos por que vocês, adventistas do sétimo dia, têm um coração tão duro e obstinado para as práticas do Antigo Testamento e desprezam a graça de Deus que veio por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que ninguém entra no reino de Deus se não for por Ele. Como é que vocês, adventistas do sétimo dia, querem entrar no reino de Deus pelas obras da lei de Moisés? Paulo aprendeu de Jesus Cristo e disse que pelas obras da lei de Moisés ninguém entra no reino de Deus. Quando se diz ninguém, é ninguém entra no reino de Deus guardando o sábado da lei e pagando o dízimo da lei, da velha aliança. Aqui vai o meu conselho como atalaia de Deus para os adventistas do sétimo dia, de toda a face da terra, e de todas as religiões que, apesar de não guardar o sábado, mas cobram o dízimo da lei também. A partir de hoje, se vocês, adventistas do sétimo dia, ouvirem esta mensagem, que eu acho, irmãos, muito difícil um adventista do sétimo dia ouvir esta mensagem. O Deus deste século cegou os entendimentos deles para não verem a glória da graça do Filho de Deus, a graça de Deus que veio por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Veja, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 7. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus falando por meio dos seus atalaias na terra, não endureçais os vossos corações. Para quem o Evangelho de Jesus Cristo está encoberto? Paulo tem a resposta, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo diz, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus Cristo disse, para um bom entendedor, meia palavra basta. Se até agora os irmãos adventistas do sétimo dia não me entenderam, eu poderia passar um dia todo falando que os irmãos não vão me entender. Esta mensagem é para o mestre Leandro Quadro, mestre da Igreja Adventista do sétimo dia. Eu ouvi a pergunta que fizeram para você, meu caro irmão. Saiba, então fique sabendo a verdade, que a guarda do sábado e o dízimo não leva ninguém para o reino de Deus. Pode até atrapalhar a entrada do homem no reino de Deus. Então a resposta que você deu para a pessoa que lhe fez a pergunta, que lhe perguntou sobre a guarda do sábado e o dízimo,
não convence o povo da graça de Deus. O povo da graça de Deus estão firmados na rocha chamada Jesus Cristo. As suas respostas só convencem quem não tem a graça de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os povos da graça de Cristo não precisam guardar o sábado e nem pagar dízimo para engrandecer ou para engordar mercenário nesta terra, que estão separados de Cristo, caídos da graça de Cristo. Irmãos, que Deus converta os corações dos adventistas do sétimo dia, para eles abandonarem a lei e vir para a graça de Deus. No dia que um adventista do sétimo dia conhecer a verdade vai libertar do engano da lei da velha aliança. Os adventistas do sétimo dia são escravos da lei de Moisés e ainda estão guardando o sábado e pagando o dízimo para não desobedecer à lei de Moisés. O que os adventistas do sétimo dia entendem da nova aliança feita por Jesus Cristo? Nada. Se ainda estão obedecendo às práticas da lei de Moisés. Meu caro Leandro Quadro, mestre da Igreja Adventista do sétimo dia, mostre de Mateus ao Apocalipse um versículo dizendo que Jesus Cristo e os seus apóstolos guardaram o sábado e ensinaram a prática do dízimo. Irmãos, adventistas do sétimo dia, de qual lado vocês querem ficar no juízo final? À direita ou à esquerda de Jesus Cristo? Se quiserem ficar à esquerda de Jesus Cristo no juízo final, é só vocês continuarem guardando o sábado e sendo fiéis nos dízimos da lei de Moisés. Nunca deixem de pagar o dízimo nem de guardar o sábado, que aí naquele dia vocês vão ficar à esquerda de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Irmãos, eu não queria pregar uma mensagem desta natureza para os adventistas do sétimo dia. Eu amo os irmãos adventistas do sétimo dia. E não queria ver tantos irmãos ou tanta gente religiosas à esquerda de Jesus Cristo no juízo final. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ainda guardam o sábado da lei e ainda pratica o dízimo da lei da velha aliança. Venha para a graça do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, enquanto há tempo. Enquanto a porta da graça não se fecha. Hoje é um dia aceitável do Senhor Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O dia é hoje. O dia é hoje, um dia aceitável do Senhor Jesus Cristo. Não deixem para amanhã. Repito mais uma vez, amanhã pode ser tarde demais. O dia é hoje, ao ouvir as advertências do Espírito Santo falando na boca dos seus atalaias da última hora. Os atalaias de Deus não brincam com Deus e nem com a sua palavra aqui na terra, como estão brincando muitos religiosos, brincando com a palavra de Deus na terra, dentro das suas religiões da terra. Os atalaias de Deus estão firmados na graça do Filho de Deus. Tudo o que vocês estão ouvindo nesta mensagem tem a sua base na nova aliança, feita por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Se tiverem dúvidas da mensagem dos atalaias de Deus, é só examinar as escrituras de Mateus e Apocalipse, que está a base de todas as nossas mensagens. Nós conhecemos o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, mas o nosso foco é o Novo Testamento, aonde se encontra a verdade, que nós não encontramos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento,
era anunciado pelos profetas que esta verdade vinha um dia à terra, por meio de um homem que iria nascer de uma mulher. E tudo isso foi anunciado pelos profetas, cumpriu-se no Novo Testamento. E por isso que a Bíblia tem 2 volumes, Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, a velha aliança da lei. Novo Testamento, a nova aliança, a graça de Cristo, o Salvador da humanidade. Deus, o Pai Celestial, fez um novo pacto com os povos da terra. Deus chamou o seu único filho e disse para ele: meu filho, eu fiz um pacto com os povos da terra, mas eu tenho que mudar este pacto antigo que fiz com os povos da terra. Tenho que mudar em um novo pacto. Vou mudar o pacto que eu fiz com os povos da terra. Não vai mais se chamar lei. A lei é o Antigo Testamento. De agora em diante, não se chama mais lei, vai se chamar graça. Neste novo pacto que eu vou fazer com todos os povos da terra, alguém vai ter que pagar um preço, e este preço é preço de sangue. Vou enviar o meu único filho à terra. Ele vai nascer de uma mulher, vai nascer debaixo da lei, para cumprir a lei. Depois que o meu filho cumprir a lei, com a sua morte na dura cruz do Calvário, a lei está consumada. A lei não tem mais nenhuma validade na terra. O que vai ter validade na terra é a graça do meu Filho Jesus Cristo na terra. Depois que o meu Filho Jesus Cristo morrer e ressuscitar ao terceiro dia, vai passar 40 dias na terra dando instruções aos seus discípulos e voltará para os céus de onde tinha ido, ou seja, veio dos céus para a terra e da terra voltou para os céus e vai ficar para sempre à minha direita, intercedendo pelos seus, ou seja, pelo seu povo na terra. Todo aquele que nele crer e lhe obedecer receberá o seu galardão nos céus de glória. Eu estou entregando todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de meu Filho Jesus Cristo. Vocês só serão atendidos por mim nos céus se vocês me pedirem no nome de meu Filho Jesus Cristo. Vocês esqueçam a velha aliança. Agora o que tem validade é a nova aliança na terra. Depois que o meu Filho Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a lei da velha aliança perderá a sua validade na terra. O que tem validade na terra é a graça do meu Filho. Todos que ainda obedecerem à lei da velha aliança, depois do novo pacto que eu fiz com os povos da terra, todos sem exceção, estão debaixo da maldição da lei da velha aliança. Vejam o que escreveu o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 28 e 29. Ali o escritor mostrou a lei de Moisés e a graça do Filho de Deus, Jesus Cristo. O castigo da lei para os transgressores era sem misericórdia, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. Mas o castigo dos que profanarem o sacrifício do meu Filho Jesus Cristo é muito pior do que o castigo da lei de Moisés ou o castigo da velha aliança. O castigo da lei matava somente a carne. O castigo de quem desobedecer a graça do meu Filho Jesus Cristo na terra
é muito pior do que o castigo da lei de Moisés. Porque todos os que desobedecerem à graça do meu Filho Jesus Cristo na terra, esses passarão pela segunda morte. Porque todos os que desobedecerem à graça do meu Filho Jesus Cristo passará pela segunda morte. Vocês sabem o que é a segunda morte? É a morte do corpo e da alma, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Aqui está a segunda morte. Apocalipse 20, 11 a 15. Apocalipse 21, 8. Irmãos, o castigo da lei era ruim, mas o castigo de quem pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, ou seja, ultrajar o Espírito da graça. O que significa ultrajar o Espírito da graça? Todos que praticarem as obras da lei, da velha aliança, depois da graça do Filho de Deus, está ultrajando o Espírito da graça de Cristo. Irmãos, vocês já imaginaram o quanto tem de religiosos na terra ultrajando o Espírito da graça de Cristo? Será que os adventistas do sétimo dia sabem que guardar o sábado da lei está profanando o novo pacto que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Quem guarda o sábado da velha aliança está também ultrajando o Espírito da graça de Cristo. Todos que praticarem o dízimo da lei está profanando o sacrifício de Jesus Cristo. Todos que pagarem o dízimo da lei, da velha aliança, está também ultrajando o Espírito da graça de Cristo. Sem sombra de dúvida, sem questionamento. 99% das religiões da terra profanam o novo pacto com que foi santificado e ultrajam o Espírito da graça de Cristo. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu retribuirei a cada um que profanar o novo pacto feito com o sangue do meu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu retribuirei a todos que ultrajaram o Espírito da graça de meu Filho Jesus Cristo. Eu julgarei todos estes povos que não obedeceram à doutrina do meu Filho Jesus Cristo na terra. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, o que o Espírito Santo nos fez lembrar agora? Está lembrando aquelas palavras que Jesus Cristo disse e ficou escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Jesus Cristo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, que os religiosos em geral não sabem que quem obedecer às ordens de Jesus Cristo, ou seja, quem desobedecer às ordens de Jesus Cristo nesta terra, está desobedecendo às ordens de Deus. Jesus Cristo disse: o que eu faço, faço como o Pai me ordena, ou como o Pai me ensinou. Tudo o que Jesus Cristo fez, fez com ordenança do Pai Celestial. Se Jesus Cristo transformou a lei em graça, foi com ordem do Pai Celestial. Irmãos, temos o direito de ensinar aquilo que Jesus Cristo ensinou. Não podemos ir além dos ensinos de Jesus Cristo. Quem vai além dos ensinos de Jesus Cristo é um soberbo e nada sabe. Por quê? É privado da verdade, corrupto e malicioso. Vejamos os conselhos de Paulo na sua primeira carta
A Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 21. Guarda a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo até a sua vinda. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que saiba manejar bem a palavra da verdade, enquanto Jesus Cristo não vem, em nuvem de glória, para levar da terra um povo seu zeloso de boas obras. Irmãos, porque Jesus Cristo disse que nem todos que lhe chamam de Senhor, Senhor, só por isso vão entrar no reino de Deus. Todos os religiosos da terra chamam Jesus Cristo de Senhor, mas não faz a vontade de Deus. Naquele dia muitos religiosos vão dizer para Jesus Cristo: Senhor, nós pregamos em Teu nome, fizemos muitos milagres em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome. Jesus Cristo vai dizer para muitos religiosos naquele dia: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Veja Mateus 7, 21 a 23. Irmãos, em Cristo Jesus, vamos encerrar nossa mensagem de advertência para todos os religiosos da terra, mas o nosso foco é os adventistas do sétimo dia. Eu sei que muitos adventistas do sétimo dia vão me refutar nas redes sociais. Podem me refutarem, mas eu só aceito a refutação se tiver base na nova aliança. Ou seja, no Novo Testamento. Eu não aceito refutação com base no Antigo Testamento. Na graça de Jesus Cristo é o Novo Testamento. A graça de Cristo, Antigo Testamento, não tem mais validade. O Antigo Testamento só teve a sua validade até a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Daí para cá é nova aliança. Quando Jesus Cristo disse: está tudo consumado, o Antigo Testamento estava cumprido. De agora em diante, o que prevalece na terra é a graça de Cristo. A lei foi transformada em graça. A lei nunca mais terá valor na terra. A lei morreu para que a graça tomasse o seu lugar. Mateus 25, 31 a 46. Aqui Jesus Cristo nos mostra o povo que praticaram as obras da lei depois da graça. Estes vão ficar à sua esquerda no juízo final. O povo que viveram na terra praticando as obras da graça de Cristo vão ficar à sua direita no juízo final. Este é o conselho de Deus, revelado dos céus, para que o seu atalaia pregasse para todos os povos da terra, com especialidade para os adventistas dos sétimos dias. Somos atalaia da última hora, com uma palavra original, enviada dos céus antes do toque da última trombeta. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus por Jesus Cristo seja hoje eternamente louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está me ouvindo diga amém.